Olá, doutor! Olá, doutora! Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Operando com Segurança. Nosso grande objetivo aqui é te trazer informação para tornar a relação jurídica com o seu paciente cada vez mais segura e transparente e, com isso, eliminar todos os riscos. Meu nome é Humberto Cordella e no quadro de hoje, nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre perícia e como você pode ter proveito dentro da perícia. Para que a gente consiga balizar essa conversa e eu consiga te entregar algo realmente impactante, eu preciso fazer uma construção. E essa construção começa lá na base da montanha e juntos nós vamos caminhando até o alto da montanha. E quando a gente chegar lá no alto, eu te prometo que hoje você vai olhar e vai falar assim: uau, eu não tinha essa visão. E você vai perceber que você pode ter muita segurança e tirar bom proveito da perícia se você fizer o que eu vou te contar aqui nesse vídeo de hoje. Eu já comentei isso em outro vídeo, eu fiz um vídeo específico falando bastante sobre isso. E aqui eu só vou fazer um overview, vou fazer uma recapitulação para te colocar no mesmo ponto para que a gente consiga caminhar na nossa montanha. A obrigação do cirurgião plástico, diferente de outros médicos de outras especialidades, é de resultado. E o que difere a obrigação do cirurgião plástico dos demais ramos da medicina? É que o cirurgião plástico, por uma construção do Superior Tribunal de Justiça, que é replicada em todos os nossos tribunais, o cirurgião plástico deve entregar um resultado ao final da cirurgia. Esse resultado que o Superior Tribunal de Justiça exige do cirurgião plástico é um resultado alinhado à expectativa daquela paciente. Qual foi a grande construção dessa história? A construção foi: se aquela paciente estava em perfeitas condições de saúde e segurança, resolveu entrar dentro daquele cirúrgico para melhorar algum aspecto da vida dela e saiu daquele centro cirúrgico com sua expectativa frustrada por não ter conseguido obter aquele resultado, é factível que o cirurgião plástico indenize essa paciente. Essa é a construção. E aqui eu quero fazer com você o primeiro parênteses. Einstein já dizia: conheça a regra do jogo e depois jogue melhor do que qualquer pessoa. Então o nosso objetivo aqui não é brigar ou tergiversar com a regra do jogo. Ela já está posta, ela já está estabelecida e o que você deve fazer aqui é entender como ela funciona para que você possa ter o melhor resultado possível considerando essas premissas. Já na obrigação de meio, o que o judiciário entende? O médico vai aplicar todo o conhecimento técnico, toda a diligência, mas ele não vai ter, ao final dessa história, um compromisso com o resultado. Enquanto o cirurgião plástico precisa entregar um resultado pré-determinado, o cirurgião que opera coração, um cardiologista, por exemplo, terá que entregar um coração desobstruído. Agora, perceba, se eventualmente um cirurgião plástico não entregar uma mama aumentada no formato que a paciente imaginava, ele pode ser responsabilizado. Enquanto que o cardiologista, se eventualmente não conseguir desobstruir todas as artérias e ainda assim o paciente tiver algum problema com relação a isso, o judiciário entende que ele aplicou o conhecimento técnico dele e que então ele não tem nenhum vínculo com o resultado. Eu sei de verdade que essa altura da campeonato você deve estar achando isso o mais absurdo possível. E talvez seja mesmo. Só que o que eu fiz ao longo de todos esses anos de muito estudo em cima da jurisprudência, entendendo como eles pensam, como eles avaliam essa questão? Eu comecei a tirar o que há de mais importante dentro desta construção. Entender como eu poderia, utilizando esta construção, não perdendo tempo, brigando com a regra do jogo, como eu poderia trazer para os meus clientes a maior e melhor estrutura de defesa, por mais absurdo que isso possa parecer. Eu quero que fique claro, porque muitas vezes o que eu vejo é que você, infelizmente, perde a ação judicial
Porque o seu advogado, ao invés de usar a regra do jogo a seu favor, fica brigando com a regra do jogo. Escreve laudas e mais laudas e mais laudas, dizendo que a obrigação não é de resultado, que é de e-mail, que é um absurdo, etc e tal. Nessa situação, como isso já está consolidado, sabe o que o judiciário faz? Fala assim, doutor, isso eu já não discuto mais, é obrigação de resultado. Entregou o resultado? Não, não entregou, condena o médico. Então, aqui é o alerta. Não vamos mais brigar com a regra do jogo, tá aí, tá posta. Vamos entender como ela funciona e vamos usar isso a nosso favor. E essa é a construção que nós vamos fazer nesse vídeo. Ok, agora a gente já entendeu a diferença de obrigação de e-mail e obrigação de resultado. E se você quer entender um pouco melhor, eu gravei um vídeo especificamente falando disso. Agora, o que eu quero que você entenda neste momento é qual é a efetiva diferença entre a obrigação de e-mail e de resultado processualmente falando, ou seja, dentro da estrutura do processo. É a seguinte, normalmente, o ônus da prova é de quem alega. Trocando isso em miúdos, eu quero dizer o seguinte, quem entrou com a ação tem que provar que tem razão. Tudo bem? Quando isso não é verdade? Quando efetivamente o juiz inverte o ônus da prova e determina que o réu traga argumentos que modifique, que impeça ou que extinga aquela obrigação ou aquele direito. E aí passa a ser ônus do réu provar que ele está certo. Eu preciso que você fixe bem esse ponto. Então eu vou recapitular. Enquanto na maioria das vezes a regra processual determina que o autor deve provar que tem razão, em ínfima parcela existe a possibilidade de inverter o ônus da prova e imputar ao réu que prove que ele tem razão. Tudo bem? Agora que você entendeu a questão do ônus da prova, que você entendeu a obrigação de e-mail, a obrigação de resultado, eu preciso te dizer qual é o efetivo resultado, ou seja, qual é a efetiva consequência que uma obrigação de resultado gera para um cirurgião plástico dentro de um processo. É a seguinte, quando você tem uma obrigação de resultado sobre seus ombros, você, lembra, tem que provar que entregou aquele resultado. Perfeito. Para que você possa provar que você entregou esse resultado, o que é que você precisa fazer? Você precisa estabelecer no seu contrato qual é o resultado que você se obrigou. E eu também gravei um vídeo falando disso, que os médicos perdem porque deixam na mão do paciente a construção da melhor expectativa e não traduz isso para a realidade daquele paciente e mais, não coloca isso dentro de um contrato. Então, na hora que é processado, não tem meios de provar que se comprometeu com outro tipo de resultado. Ok, isso eu já falei, isso você já sabe. Agora o que eu quero que você saiba é o seguinte, nós temos que fazer uma leitura somando conhecimentos. O que a hermenêutica traz e nos ensina na condição de intérpretes da norma é que nós devemos fazer uma interpretação sistemática. Eu não posso simplesmente fazer uma leitura pontual de um artigo de lei e tirar dali uma consequência, muitas vezes nefasta, porque eu esqueço de conectar isso com outros elementos que estão ou na mesma norma, ou mais do que isso, estão dentro do arcabouço jurídico como um todo. Eu não sei se você sabe, mas o direito ele só é dividido e compartimentado em disciplinas para facilitar o entendimento e o estudo. Mas no final do dia, o direito é uma única coisa e tudo, efetivamente tudo, está ligado e conectado. Entendi. Agora, Humberto, vamos lá. Como que eu faço para tirar proveito disso? Lembra, eu tenho uma obrigação de resultado, o ônus da prova passa a ser meu, porque esse é o grande ponto que eu quero que você entenda, porque na obrigação de resultado, quem tem que provar que efetivamente entregou o resultado é você. E aí eu quero que você entenda e construa isso da melhor forma possível. Primeiro, estabelecendo o limite objetivo dentro da cláusula. E segundo, e mais importante, é provando que você não foi, sob hipótese alguma, negligente, imprudente e imperito. Então vamos lá. Se você conseguir demonstrar que entregou o resultado
E se você conseguir demonstrar que não foi nem imprudente, nem imperito, nem negligente, qual é o resultado dessa demanda? Vitória. Vitória para o médico. Maravilha. Agora, vamos lá, conecta os pontos. O que é que isso tem a ver com a perícia? O que a perícia é dentro do processo? É a análise, é o exame por um técnico, vamos colocar assim, e aqui eu queria já deixar essa dica para você, não permita que seu processo seja avaliado por outro especialista, que não um cirurgião plástico, por exemplo, porque você precisa que esse técnico, que esse perito conheça do ofício e consiga avaliar o que efetivamente você fez e dentro dessa análise consiga dizer duas coisas. Um, se você entregou o resultado e dois, se você não foi nenhuma daquelas três coisas que eu já falei, negligente, imperito, imprudente. E por que tem essa visão sistêmica? Porque o parágrafo 4º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a responsabilidade do médico é subjetiva. E aqui é o ponto alto dessa história. Você precisa conectar as duas coisas. Você precisa dizer qual é o resultado que você vai entregar e você precisa provar que na entrega deste resultado você não foi em nenhuma daquelas três coisas, imperito, negligente ou imprudente. E aí é que vem o grande X da questão. Eu quero de verdade que você esteja muito preparado para o que eu vou te revelar nesse momento. De que forma, presta atenção nisso, de que forma você pode demonstrar que você não foi nem imprudente e nem imperito. Olha só o que eu pesquei nessa história. Se você coloca dentro do seu contrato a técnica cirúrgica que você se comprometeu a entregar naquele caso, você concorda comigo que o perito ele vai ter que fazer uma única coisa: observar se o que você fez seguiu exatamente aquela regra, aquela métrica, aquela estrutura, aquela metodologia. E mais, eu peço para os meus clientes colocarem, inclusive, da onde veio essa técnica, onde ela foi publicada. Isso precisa ficar claro, não saiu da sua cabeça. Alguém avaliou, testou e você só replica. É como se fosse uma receita de bolo. E aqui que está o segredo da perícia. Imagina se você tem dentro do contrato uma obrigação que estabelece como esse modus operandi vai ocorrer, como é a técnica, qual é a estrutura que você vai usar. O que o perito vai fazer? Ele vai avaliar se o que você colocou lá no seu contrato condiz com o que aconteceu no corpo daquela paciente. E a pergunta é, olha a pergunta-chave agora. Se o perito constatar que tudo aquilo que você colocou no seu contrato, ou mais, tudo aquilo que você relatou no histórico de cirurgia, de fato aconteceu naquele caso e que efetivamente a sua obrigação principal, que é aplicar tecnicamente o seu ofício, você cumpriu, você concorda que daqueles 2 pontos você deu um primeiro check? E aqui começa a construção da vitória. Você só vai ter que mostrar que você aplicou a técnica do jeito certo. E ninguém nunca veio aqui te contar isso e é tão simples. É tão simples. Só que o que acontece? Isso não está nos contratos. E eu sei que talvez o que você esteja pensando nesse exato momento é o seguinte: ah, maravilha, Humberto, então tá bom, eu vou lá, vou colocar a técnica. Mas vamos imaginar que dentro do centro cirúrgico aconteça um problema e eu não consiga efetivamente aplicar aquela técnica que eu me comprometi com a paciente. Até nisso eu já pensei. E aí eu coloquei uma cláusula, e aí eu fiz na forma de um parágrafo dentro da cláusula que estabelece a técnica, que o seu compromisso é aplicar a técnica, mas que se imperativos de segurança e saúde sempre em benefício da paciente exigir de você uma conduta absolutamente diferente dentro do centro cirúrgico, ela compreende, consente, porque a sua entrega é a melhor coisa para ela.
Você está fazendo aquilo em benefício dela. O seu grande objetivo é entregar algo melhor para ela. E aí não é só um compromisso com a técnica, é o compromisso com outro ponto que eu vou trazer agora, que é o resultado. E de que forma você consegue perguntar para um perito, em forma de quesitos, por exemplo, que o resultado foi obtido? Quando você traz isso muito claro dentro do contrato. Por isso que eu fico às vezes nervoso. Você não põe dentro do contrato qual é a efetiva entrega que você vai proporcionar para aquela paciente. E aqui vai conectando os pontos. Se é uma obrigação de resultado e eu estabeleci o resultado, a pergunta é: o resultado foi obtido? Se a resposta for sim, eu estou salvo. E a outra coisa é: o resultado foi obtido e eu não fui imperito, eu não fui negligente e não fui imprudente? Melhor ainda. Agora vamos imaginar o seguinte: olha isso. Olha como eu construo algo para te salvar, inclusive quando você não entrega o resultado. A pergunta é: o resultado foi obtido? Não, não foi obtido. Maravilha. Pausa, respira, e a segunda pergunta é: o resultado não foi obtido porque errou a técnica? Não. Imperito. Agora, perceba isso. Como é que você vai questionar a técnica? Quando a técnica está clara dentro da onde? Do contrato. Do contrato. Então, maravilha. Eu não entreguei o resultado, mas não errei na técnica. Perfeito. Segunda coisa. Quando você aplicou a técnica, você aplicou dentro dos exatos limites que a ciência, ou seja, porque essa técnica foi o quê? Experimentada, ela provavelmente foi publicada no artigo científico. Então, você entregou essa técnica dentro dos limites científicos? Entreguei. Então, eu não fui imprudente. Agora, a última pergunta. Quando eu apliquei a técnica, eu observei todos os cuidados? Eu analisei todas as variáveis? Eu orientei a paciente o que ela devia fazer antes da cirurgia, depois o que ela deveria fazer? Eu fiz tudo isso? Se a resposta for sim, está resolvido o seu problema. Agora, a pergunta é: você fala o que ela tem que fazer antes da cirurgia? Eu tenho um caso que o paciente tinha tomado aquele afinador de sangue e foi fazer. E depois, na hora da cirurgia, não conseguia controlar a hemorragia, óbvio. Não foi dito que ele não podia tomar aquela medicação antes da cirurgia. Não foi dito. Agora, se não foi dito, como que eu vou provar na condição de advogado seu que você efetivamente orientou? Ah, mas eu falei. Falou. Prova. Ah, não tenho como provar. É por isso que eu venho aqui toda semana te trazer insight. Eu não estou te dizendo o que você deve fazer. Eu estou te trazendo reflexão. Para pensar. Olha lá para o seu termo de consentimento informado e vê se tem tudo isso que eu estou te falando. Reflete se o que você vem aplicando na sua vida está alinhado com esses conceitos, porque eu estou vindo aqui te dizer a verdade. Eu estou vindo aqui te dizer algo que eu estudei. E o que eu percebi é que não adiantava eu ficar com isso dentro de mim. Não adiantava eu ficar guardando isso, eu preciso transbordar isso. Eu preciso que esse conhecimento chegue ao maior número de médicos, cirurgiões plásticos que eu puder. E por isso que eu estou usando a internet, para conectar com você e te dizer que se você perder uma ação judicial, não foi porque o juiz não leu. Não foi porque o judiciário entende mal a cirurgia plástica. A autorresponsabilidade talvez tenha ocorrido porque você não colocou no seu contrato aquilo que precisava ser colocado. E aí é mais fácil penalizar o judiciário do que efetivamente pôr a mão na consciência e perceber que você deixou de fazer alguma coisa importante. Olha isso. Quem aqui algum dia chegou para você e falou assim, coloca a técnica cirúrgica dentro do contrato? Porque no final do dia, a sua obrigação é em aplicar bem a técnica. Sua obrigação é em aplicar bem a técnica. E o juiz vai te pedir, ou vai te exigir, ou vai te cobrar a seguinte indagação. Você, doutor, aplicou corretamente a técnica? Se a resposta for sim, você está salvo. Você está salvo. Mas qual que é o ponto? Você não coloca a técnica. Você não tem meios de provar que você acertou na técnica. E aí, muitas vezes você quer que o perito adivinhe. E talvez não seja possível.
Eu tive casos da perícia ser favorável e no final o juiz de primeira instância entender que a perícia deveria ser rasgada. Porque embora o perito tenha dito que o médico efetivamente seguiu a métrica, o que ele quer saber é, e o resultado? Ah, ele seguiu a métrica. Perfeito. Ponto número 1 foi atendido. Mas e o ponto número 2? Ele seguiu a métrica, mas a paciente está insatisfeita, o resultado não foi obtido. E aí você não tem a outra ponta. Por isso que fica frágil. São as duas coisas são importantes. Num primeiro momento, quando eu analisava as jurisprudências, eu entendia só que a questão da delimitação da obrigação principal como a aplicação correta da técnica cirúrgica era o que bastava. Só que eu comecei a observar que alguns juízes não estavam levando em consideração só a questão da técnica. E aí eu percebi que eu precisava criar um elemento objetivo, que era a questão do resultado. E com isso eu comecei a ter mais vitórias. Conseguia construir de forma mais sólida. E comecei a observar que os médicos que faziam isso ganhavam as ações. Ganhavam. E é esse o ponto que eu quero te trazer. Você precisa colocar, então vamos lá, fazendo uma recapitulação. Você precisa colocar qual é a técnica cirúrgica, efetivamente, sabendo que tem um disclaimer. Aliás, eu vou fazer melhor. Eu vou disponibilizar para você uma estrutura de como tem que ser essa cláusula. Vou te dar isso de presente. No final do vídeo, você dá uma olhadinha depois na descrição, eu vou deixar lá como que você estrutura a cláusula. Então você vai ter lá estrutura que vai mencionar como é a sua técnica e no final você vai ver que tem um parágrafo único que excepciona essa questão que você se comprometeu da técnica cirúrgica, caso efetivamente tenha algum problema no transcorrer da cirurgia. Última coisa, para fechar esse conceito, você precisa deixar claro qual é o resultado que você vai entregar. Isso é super importante, eu já gravei um vídeo, dá uma olhadinha depois, você vai entender bem. Então chegamos ao final desse vídeo, te trazendo toda essa visão sistêmica. Você precisa então colocar dentro do seu contrato qual é a técnica cirúrgica e mais do que isso, delimitar o resultado. Com essas duas premissas, você começa a ter muito mais resultado dentro das ações judiciais. Se você gostou desse conteúdo, se você achou que fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas. A gente precisa aumentar essa comunidade para que a gente possa levar essa informação, transbordar essa informação, levar essa informação para o maior número de médicos, para que todos possam ter conhecimento e possam adaptar seus contratos e ter bons resultados. A gente precisa levar informação verdadeira, com muita transparência, para o maior número de médicos. Então, compartilhe esse vídeo, siga-nos nas redes sociais. Eu tenho recebido muitos comentários, tem sido muito proveitosos essa interação, são feedbacks muito ricos, então continuem mandando feedbacks para nós. Logo, logo nós vamos lançar coisas interessantíssimas e acompanhe a gente na rede social para que você possa ter conhecimento disso e saber, tá certo? Um forte abraço a todos.